Shalom a todos os irmãos. Estamos aqui com o presbítero Jorge Pimenta, o irmão Jorge Pimenta. Poderia falar alguma coisa? Vamos começar a Parashá Vaiera. Amém. Pai seja convosco. Fico feliz em poder participar mais uma vez, dessa reflexão, dessa porção bíblica. Uma porção muito interessante, porque esse capítulo 18 vai mostrar um personagem, se é que podemos dizer assim, mas com toda a reverência, todo o respeito, diferenciado, Capítulo 18 da Bíblia, nós vemos, a figura poderosa se fazendo presente na Terra, Então é uma coisa bem diferente, bem interessante, E a gente vê isso que é um dos atributos dos nomes, que é dado ao Senhor, É aquele que está presente. O Senhor presente está, Sempre está presente. Então é isso aí. Perfeito. Então vamos dar início. Essa é a Parashá. Essa Parashá, no caso, a gente já fez aqui o estudo da Parashá Bereshit. Ela é sensacional, fala sobre o Mabul. Vemos a Parashá Noah, que teve todo aquele incidente com Canaã. Vemos a Parashá Lech Lechá, que foi a Parashá que a gente recém fez, os estudos. Muito interessante essa Parashá Lech Lechá. E começamos aqui a Parashá Vaiera, que é uma, como se fosse uma repetição da Parashá Bereshit, só que de uma forma é como se fosse uma repetição da Parashá Bereshit com Noah, só que com outros elementos. E é muito interessante essa Parashá Vaiera, que a tradução de Vaiera é e apareceu. Vaiera é e apareceu, exatamente nesse tom, e apareceu. Foi algo que acabou acarretando uma pessoa que está ali e viu, não é simplesmente viu, é e viu. E apareceu, quer dizer, desculpe, falei o termo errado. E apareceu. E essa Parashá que vamos dar início hoje é de Gênesis 18, versículo 1, e vai até capítulo 22, versículo 24. A Haftarah, que é a conclusão de Vaiera, que é e apareceu, é Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 até 37. Significa a conclusão. Haftarah em hebraico é conclusão. E logo abaixo temos a sugestão dos escritos nazarenos para essa Parashá, que é recomendável que vocês leiam essas Parashás que tem a ver com a sugestão dos escritos nazarenos, a Brit Hadashah, que tem a ver com essa Parashá. Então, isso aqui já não está tratando mais de leite, que já estamos falando de alimento sólido, já é algo mais aprofundado. Então eu peço que as pessoas tenham um pouco mais de paciência, apesar de ser aprofundado, ser algo mais sólido. Não quer dizer que uma pessoa que não tem entendimento ela não vai entender. Não, pelo contrário, que é bem mais explicado e um pouco mais demorado, justamente para explicar melhor o contexto, a narrativa dentro dos escritos originais, com todo o cuidado. Esse aqui é um estudo com mais critério. É um estudo mais demorado, mas é um estudo com mais critério, porque como se trata da Torá, se trata de livros sagrados que realmente tem um peso muito, muito forte. Trata-se de livros sagrados, trata-se de escritura sagrada mesmo, propriamente dito, como sempre foi visto. Então temos que ter muito mais critério nelas. Então temos que analisá-las com cuidado, com mais critério. E vamos dar início a essa Parashá Vaiera. E apareceu. E essa Parashá tem esse nome, Vaiera, porque é exatamente assim que ela começa. Vaiera Vaiera Elohim, Elaiv, e apareceu aqui, no caso, o tetragrama, aqui, Yud, Re, Vav, e a outra letra. Então, e apareceu o quê? O Eterno, e apareceu Adonai a Avraham, no caso, e apareceu Adonai a Avraham. Não está dizendo apareceu um anjo, não está dizendo apareceu um anjo a Avraham, não está dizendo apareceu um anjo para Abraão, não, está dizendo apareceu o próprio Adonai a Abraão, no bosque sagrado dos carvalhais de Manré,
quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Ou seja, estava Abraão sentado ali, imagine você lá sentado na sua casa, lá com o sol, num horário quente, num boquer, na parte da manhã, e estava muito quente ali, e apareceu o próprio Adonai, em uma forma como se fosse de pessoa, como vai dizer o contexto seguinte. Abraão ergueu os olhos, ou seja, ele viu e observou 3 homens em pé. Fala-se 3 homens em pé. O que é que você tem a dizer aí, irmão Jorge? É uma situação, como na introdução eu falei, né? Muito interessante. E desde já a gente pode afirmar assim, né, que Deus ele nunca quis se afastar do homem, né? Ele sempre quis se fazer presente na vida do ser humano, da humanidade. E nos momentos de incerteza, nos momentos difíceis e até impossíveis para o homem, né? Abraão estava vivendo um momento com Sara já bem delicado para quem estava aguardando uma promessa e que parecia que aquilo nada poderia mais acontecer, né? E de repente ele recebe a visita daquele que pode fazer todas as coisas. Então isso é interessante, porque Deus podia estar, né, lá no céu, no seu céu, né, no seu trono, cercado de anjos e adorando, mas ele se dispõe a descer. Ele podia mandar uma voz, ele podia mandar um mensageiro, mas ele tem tanta consideração quando ele faz uma aliança com alguém, que ele leva muito a sério essa aliança, né? Ela não é uma aliança unilateral, é uma aliança bilateral, né? Ele olha ao lado dele também de cumprir e honra isso, né? Mesmo como Deus, ele não é homem, né, para que minta, como diz a palavra, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então, havendo falado, ele vai cumprir. E ele ali mostra para Abraão que ele se importa, apesar de toda a sua glória, ele se importa com aquele homem de 99 anos de idade, né? Então, a gente vê o carinho de Deus, né? E o prestígio de Deus, né? A valorização que ele dá. Quer dizer, imagine um homem se sentindo honrado de receber uma visita, ao invés de ser convocado para visitar, né? Então, esse é muito interessante nessa passagem. Perfeita elucidação, irmão Jorge. Então, essa paraxá vaieira, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela começa a utilizar os elementos das paraxás anteriores. Essa paraxá, como eu havia dito, ela é semelhante à paraxá Noar, porque assim como na paraxá Noar, Noé, como a gente havia estudado, quem estudou, quem leu com a gente, estudou com a gente os vídeos anteriores, as paraxás anteriores, a paraxá de Noar, a gente aprendeu que no Mabul, né, no dilúvio, tivemos a destruição, tivemos a destruição por água, e logo em seguida houve um incesto com o vinho, através do seu neto, do neto de Noar com Canaã, e através desse ato abominável acarretou a divisão dos 3 irmãos e uma maldição para Canaã e uma bênção para Shem, e que acabou ficando meio ruim com Yafet, então ficou ruim também para Ham, e só sobrou a bênção para Shem. Então Shem teve que sair do lado de Yafet, Yafet teve que sair do lado de Shem, e Ham teve que ir para o sul da África. O Yafet foi para o norte e Shem foi para o lugar sagrado, que hoje a gente já sabe qual que é. Então, ambos houve a questão da destruição. No caso, na Parashá Noar, tivemos a destruição pelas águas, que foi o Mabul, que foi o dilúvio. Aqui na Parashá da Vaieira, que se trata de Avram, vamos ver a destruição de Sodom, Veamorá, Sodoma e Gomorra, que vai ser através do fogo. E logo em seguida essa destruição, assim como houve uma abominação, um incesto, que não há dúvida de que aconteceu ali um incesto, houve um incesto através do vinho, aqui também vamos ter um incesto através do vinho, que é exatamente a descendência de Lot, as filhas de Lot, achando que o mundo havia sido destruído,
cometeu um ato que é uma transgressão da Torá. Então, tanto vemos uma abominação incestuosa após uma destruição na Parashá Noach, assim também vemos nessa Parashá, vamos ver ainda nessa Parashá, uma abominação incestuosa através do engano, assim como também foi um engano lá no dilúvio, só que aqui também vamos trazer um engano através do vinho. E o que podemos extrair isso nos dias de hoje? Então, como eu já falei, é um estudo um pouco mais aprofundado, com um alimento um pouco mais sólido para quem já não aguenta mais leite, não dá para a pessoa viver tanto tempo com leite, a pessoa tem que se aprofundar nas escrituras realmente. Então, nesse versículo 1, vemos que não é um melachim, não é um mensageiro, não é um anjo. Aqui está se tratando do próprio Adonai, aqui não está falando outra palavra. O português aqui está corretíssimo. O Senhor apareceu a Avraham, então Avraham, então não tem dúvida aqui, é o próprio Adonai aparecendo aqui. E ele aparece a forma como ele quiser, pode ser através de um vento, pode ser como foi em Jó, pode ser através de uma mula, pode ser através de um animal, pode ser através da forma como ele quiser, porque ele é o Ramakon, ele é o autoexistente que se revela. Então ele não tem limitações, ele é tudo, ele não tem princípio, ele não tem fim, ele é todo poderoso, ele é eterno, ele não tem limitação, ele é dono de tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. A criação não pode questionar o Criador. Que é isso que diz o profeta Ezequiel, se eu não me engano. Então, vemos aqui que Abraão estava sentado nos carvalhais de Mamre, quando ele estava à entrada da sua tenda. Alguns estudiosos, alguns sábios até dizem que a tenda de Avraham era muito grande, que tinha 4 locais, tinha 4 portas que davam acesso aos 4 locais que poderiam receber, que poderiam passar passageiros. Então ele tinha acesso ao leste, oeste, norte e sul. Então como ele era uma pessoa muito que gostava muito de hospedar, então ele observava todas as passagens, todos os caminhos. Então certo dia ele estava sentado na sua tenda e ergueu os olhos e observou que tinham 3 homens em pé. Então essa aqui é a visão de Avraham. Ele viu 3 homens em pé, foi a visão dele, ele viu 3 homens. Só que ele não sabia o que era, mas ele entendeu que eram 3 homens. Ele logo não tinha. Ele recebeu como se fossem homens comuns, viajantes, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então, veja como ele era uma pessoa hospitaleira. Ele era uma pessoa que realmente era muito hospitaleira. Tem até um versículo, né, Jorge, que trata sobre isso. Onde é que é mesmo? É o Hebreus 13, verso 1, né? Hebreus 13, verso 1. É esse mesmo. E no versículo 2 também, né? Isso, é o 3, 1, 2. Aqui. Não sejais incessante o amor fraternal, não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Então veja como aqui está falando exatamente de Avraham, ele sem querer acolheu anjos. Ele estava ali, ele sempre foi uma pessoa muito hospedeira, e a hospitalidade é uma virtude, é algo que deve ser. Muitas vezes você não ser hospitaleiro em algumas situações é transgressão, depender da situação, mas isso aí vai decorrer nas paraxás posteriores. E vemos que aqui, ele sem perceber, ele hospedou anjos, ele hospedou melachims. Claro que um deles não era melach, não era um mensageiro, mas era o próprio Eterno, como aqui diz o versículo 1. Então declarou Avraham: meu Senhor, se encontrei graças aos teus olhos, não passas pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Tem alguma coisa a dizer? Deixa eu dar
né, uma informação interessante aqui, porque essa palavra já foi mencionada em algumas traduções sobre bosque sagrado de Manré ou árvore sagrada de Manré, né? É interessante que eu fui pesquisar sobre essa árvore esses dias e o porquê que ela é considerada como árvore sagrada, né? Pelo fato desse evento, de Deus aparecer, mas antes disso também, Deus sempre se revelou e sempre fez promessas, né? Como fez para Noé, para Abrão, né? Apareceu um pouco antes ali daquela batalha também, quando houve aquela batalha que Abraão, né, ali encontrou com Melquisedeque. Então sempre teve o próprio pai, né, de Abraão também parou, né, um pouco antes, né, nesse trajeto. E essa árvore é considerada a sagrada por isso, porque realmente várias vezes houve a manifestação, né, de Adonai nesse lugar, né, de Yahvé. Houve essa manifestação da presença de Deus. E essa árvore também é considerada sagrada porque lá em Israel, essa árvore ainda é existente, cerca de mais de 4.000 anos. Os historiadores dizem que russos adotaram aquela região onde tem essa árvore, onde possivelmente Abraão morou, e é um território que está aos cuidados de um grupo russo, e que essa árvore foi dada como morta há anos atrás. Mas eles cuidaram, zelaram, adubaram com tanto cuidado e acreditaram na raridade, né, na preciosidade dessa árvore, que esse cuidado fez com que a árvore nascesse, né, rebentos novos, floresceu, ela refloresceu e está lá agora cercada, protegida, uma árvore, né, de mais de 4.000 anos. Então, realmente, a gente parar para pensar que uma árvore, né, e vidas, gerações vêm e vão, e uma árvore, né? Uma árvore, uma simples árvore, vamos dizer assim, vegetativa, né? Uma vegetação, perdurar muito mais do que um ser humano, né? Dessa forma, testemunhando, né? Gerações e gerações. Então, eu achei muito interessante pesquisar isso dessa árvore sagrada. Pois é, rapaz, eu não sabia disso não. Interessante, né? O mangre, uma árvore que existe desde Gênesis 13:18, que foi a primeira citação dessa árvore. Ela existe até hoje viva. É um negócio que, olha, o local que Abraham tanto gostava dessa árvore, tanto andava nessa árvore, hoje a gente pode encontrar essa árvore e tocar nela. É uma coisa muito sensacional ver que tudo se encaixa, né, na história. Realmente as coisas são impressionantes. Eu pesquisei aqui a palavra, a árvore de mangre aqui, cada coisinha. São várias, tem 10 citações dessa árvore em Gênesis, ao longo de Gênesis. Muito bom, irmão. Que bom que você adicionou esse comentário aí, que é realmente uma citação muito interessante. Então, declarou Abraham: Meu senhor, se encontrei graças aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Aqui a palavra meu senhor aqui citada, não é no caso Adonai. Não é no caso Adonai. Aqui é a palavra Adoni. Adoni é o possessivo de Adon. Adon significa senhor. Adoni é meu senhor. Adoni, lembra disso, Adoni é meu senhor. Quando se fala do Eterno, fala Adonai. É um, é um, é uma outra classificação de senhorio. Um senhorio muito mais elevado. É tanto que isso, como não existe no português, acaba ficando a tradução meio esquisita, porque diz aqui nos Salmos de Davi: Assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Mas aqui a palavra assenta-te à minha direita e aguarda enquanto teus inimigos façam um objeto de descanso para teus pés. Só que quando vamos em Salmo 110:1, vemos aqui também que essa passagem também tem os escritos nazarenos. Ó, Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, isso aqui trata-se realmente do Messias, não tem dúvida disso. Que aqui é um Salmos de Davi que trata do Messias, que era o Messias, o Davi vendo o Messias. E veja que a palavra que é colocada aqui também é Adoni, é o meu Senhor, que no caso um senhorio, no caso inferior a Adonai. Então
Até aqui você vê que existe uma hierarquia entre um Adonai e um Adoni, né? Não é a mesma coisa nesse sentido. Então, Na minha Bíblia de tradução Plenitude, né, aqui, para jovens, né, essa Bíblia que eu tenho, que eu sempre estou fazendo estudo com ela recita dessa forma: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. per- Senhores. perfeito, perfeito. Então, muito interessante isso aí. Deixa eu voltar lá. Deixa eu pegar aqui Gênesis. Ok, deixa eu comparar. Ok. Muito interessante a tradução. Essa tradução é muito boa da Dick. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore, que era a árvore de mangue, certo, Jorge? Isso, árvore de mãe. Ficou ali embaixo da árvore. Então Abraham ele viu os três homens, ele convocou os três homens para que ficassem debaixo daquela árvore, porque aí de certa forma a árvore ela vai dar o quê? Vai dar sombra. Ela vai dar sombra e ele vai fazer o quê? Abraham ele vai vir lá e vai chamar: ó, Sara, vem, traz aí água, que eu quero água para poder lavar os pés desses estrangeiros, essas pessoas que são estranhas, que a gente não conhece. Veja a forma como ele trata os estrangeiros, é melhor do que a forma como ele trata os servos dele, porque muitas vezes os estrangeiros podem estar passando fome. Veja que a forma como ele trata, né, realmente é com reverência, é uma pessoa que não conhece, mas ele trata muito bem. Ele Então, tinha uma percepção de que as pessoas que vinham, seja lá em que direção fosse, estava vindo de uma longa caminhada, né? No entender dele, mesmo sendo Adonai ali, mas para ele, a princípio, né? Ele se reportou a Adonai, mas via que também tinha dois ali, né? E estava em forma para ele humana. Então, ele já tinha o costume de tratar bem quem quer que fosse. Não porque era ali agora Adonai e dois, né? Anjos, né? Mas em forma humana ali, que ele não via como anjos com asa nem nada. Então, ele atenta para esse cuidado, e eu vejo uma coisa interessante aqui, que mesmo na época de Jesus, né, Jesus lavou os pés dos discípulos, né, e é um costume já muito antigo, né, de receber alguém e trazer alívio aos pés, né, lavando-os, né, com água ali, né, para refrescar, porque chão desértico, né, solo quente, então a água refrescava os pés e dava alívio, né, e já era um costume já, né, desde o princípio, de fazer isso com quem chegava à sua casa. Jesus também foi para a casa de Mateus, acho que Mateus, né, e ele chega lá e a mulher pega e começa a ungir os pés de Jesus, né, com as lágrimas, chorar, né, molhar com as lágrimas e enxugar com os cabelos. E aí alguém censura. Se ele soubesse, se ele fosse um profeta, ele não estaria deixando essa mulher tocar, ele saberia que é uma pecadora. E aí Jesus pega e fala para o anfitrião da casa, né, se eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, essa mulher está molhando com as lágrimas. Você não me deu um beijo no rosto e ela está beijando os meus pés. Você poderia beijar meu rosto e ela beija meus pés. Então mostrou ali realmente assim uma consideração muito grande e revelando o costume, né, de lavar os pés das pessoas. perfeito. É um sinal de humildade também, né? Quando você lava o pé de uma pessoa, você está ali se reverenciando como se fosse um servo dessa pessoa lavar os pés. O que hoje é conhecido como engraxar sapato, né? Mas vemos que até a palavra servo é utilizada aqui, viu? Olha, não passes de teu servo. Ou seja, ele está aqui dizendo: ó, meu Senhor, se agora te acho graça aos teus olhos, rogo-te para que não passes de teu servo. Ou seja, ele está pedindo para poder servir aquela pessoa que está ali passando. Quem que faz isso hoje em dia? Ninguém faz isso. Ninguém imagina você passar necessitando de por algum lugar e uma pessoa pedir para te ajudar. Ninguém pede para ajudar alguém, a pessoa geralmente pede para ser ajudado, mas não pedir para ajudar alguém. Isso é o contrário, entendeu? Então é isso que Abraão fazia, ele era muito hospitaleiro. Rogo-te para que não passes de teu servo. Ou seja, dizendo: você precisa da minha ajuda, por favor, deixa eu te ajudar. Deixe que eu traga, deixa eu botar aqui no hebraico, traga um pouco de água. Olha aqui, meat main, meat, quando o Moré Felipe ele até fala, né, quando é meat, pouco a pouco, devemos estudar pouco É, a pouco, meat. É essa palavra que eu destaquei aqui em ciano, meat, mem, ain,
e tet. Então, essa palavra meat significa pouco. Isso aqui é interessante, por quê? Porque é bom você nunca passar, você nunca dizer algo que vai fazer, dizer, você promete algo que vai fazer e vai lá, digamos, faz, porque às vezes você não consegue fazer. Então, você sempre peça, sempre prometa algo abaixo do que você vai fazer, para quando você for fazer, você surpreender essa pessoa. Diga assim, olha, vou trazer um pouco de pão para você amanhã. E quando chegar, você traz uma sacola, uma cesta de pão. Então sempre surpreenda. É isso que Abraham fez aqui. Deixe que eu traga um pouco de água, lave os pés e enquanto vocês repousam debaixo dessa árvore. Então ele diz Meat Maim, mas a gente viu na Parashá Bereshit significa água. Maim, Hashamayim, os céus, as águas de lá. Um termo bem interessante. A palavra céu não existe em hebraico, é Hashamayim, as águas de lá, as águas de cima. Então, são termos que em hebraico, como é a língua santa, ela realmente não vai ter termos pagãos, não vai ter termos, costumes paganizados. É uma língua realmente imune a esse tipo de coisa. Até as posses, né? Até as posses, você dizer, eu tenho uma casa. Em hebraico não tem como você dizer, eu tenho uma casa. É impossível falar isso em hebraico. Não tem como você falar, eu tenho uma casa em hebraico. Você só fala, existe uma casa para mim. Até hoje não tem como você falar, eu tenho uma casa. Não, existe uma casa para mim. Eu tenho uma mulher. Não, existe uma mulher para mim. Assim como, digamos, quando você fala ani, que significa eu em hebraico, ani também significa pobre, humilde. Então, quando você fala ani, você não tem como se soberbecer, porque você fala ao mesmo tempo humilde. Então, são termos que realmente não exaltam o ser humano, são sempre fazem você ser humilde. Por isso que é uma língua santa. Diga aí, Jorge. Ele tinha muitas posses, né? E ele colocava isso a serviço das pessoas, né? Ele não se fechava no seu mundo, né? Ignorando as pessoas. Interessante. A primeira pousada e o primeiro restaurante popular, né? Porque abrigava as pessoas gratuitamente e ainda dava comida, né? O restaurante popular no meio do deserto, né? No meio do caminho. Sim, e sempre entregando do melhor dele, né? Ele falava, olha, deixa eu trazer um meat mai, um pouquinho de água. Ele vinha lá e trazia toda a servidão que ele podia e ainda ficava ali olhando para saber se eles queriam mais alguma coisa. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo. Depois seguirei vossa jornada, ao que eles responderam. Amém, faze como disseste. Então, ele tava dizendo, vou trazer aqui um bocado de pão, vou fazer, para vocês voltarem à força e continuar a ida no deserto. Porque ele achava que eram homens comuns, que eram viajantes. Então veja que ele não estava ali achando que eram anjos, e o próprio Eterno não estava achando isso. Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda e pediu para Sara, toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Então veja, ele falou ali, um pouco, vou fazer alguns pães aqui e tal para vocês. Só que quando ele chegava lá, ele dizia, olha, pega a melhor farinha. Então veja, uma hora ele diz, vou pegar um pouquinho de água, e ele trazia um serviçal ali para poder lavar os pés deles, dos viajantes. Ele dizia, vou pegar um bocado de pão. Quando ele chegava lá, ele dizia, olha, faz a melhor farinha fina que você tiver, toda, a melhor farinha que você tiver, Sara. Pega aí e faz para esses grandes forasteiros que eu acabei de achar. Abraão então dirigiu-se apressadamente, olha só, ele estava ansioso, ele gostou, ele gosta de ser hospitaleiro, ele gosta. Então, cumprir Torá não é algo ruim. Veja que Abraão adora cumprir Torá. Pode dizer. É interessante que tem pessoas que, quando vai fazer um favor para alguém, isso é uma coisa que é uma lição para a gente também. Tem pessoas que, por estar fazendo um favor, pirraça a pessoa. Faz a coisa amolada, vagarosa, sabe? Ele ainda está achando que eu estou fazendo, ele que espere. A gente vê muito isso em algumas repartições, né? Repartições públicas, e até pessoas que prestam serviço mesmo e acham que está fazendo um favor e pirraça a pessoa ali, amola. Às vezes a gente vê em escola, às vezes a pessoa vai pegar um documento e a pessoa pode só dar um carimbo ali,
né, só para carimbar, e às vezes a pessoa passa 1 hora ali de castigo, com sede, com fome, não oferece uma água, não oferece um cafezinho, não oferece nada, deixa a pessoa ali moando, e Abraão teve pressa de atender o mais rápido possível para que ele não ficasse enfadados esperando, né? Isso é uma lição para a gente, porque tem gente que acha que porque está fazendo um favor para alguém, pode fazer de qualquer jeito, né? Fazer com qualquer coisa, ainda acha que eu estou dando, então não tem que me preocupar com isso. Perfeito. E elas muitas vezes prometem algo e fazem menos do que prometem. Prometem muito e fazem pouco. Abraham, ele faz o contrário. Ele promete pouco e faz muito. Ele fala, olha, vou trazer um pouquinho de pão e traz a melhor farinha. Ele usa a farinha fina que ele tem. Ele diz, vou trazer um pouquinho de água e lava os pés deles. Então, eles fazem o contrário. Então, veja como ele se anseia por isso. Ele se anseia por cumprir aquilo que havia sido dito para ele. Os caminhos retos, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, tudo ele cumpre. Aqui. Na minha tradução, eu fiquei até assustado, porque tem aqui, depressa, pegue e faça uns 10 quilos de farinha e faça pão. Ele disse, poxa, na minha tradução tem, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. 10 quilos para 3 homens. Imagine a abundância. Rapaz, ia dar uma semana de deserto tranquilo. Então, e farinha fina, viu? Farinha fina. Toma depressa 3 medidas da melhor farinha. Ó, 3 medidas, provavelmente é 10 quilos mesmo. Veja o quanto que ele tá ali ansioso para deixar aqueles forasteiros felizes. Amassa e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho e o escolheu o mais tenro vitelo e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Olha só, então ele não só fez isso, como ele poderia ter pego qualquer dos bois do gado dele, mas ele pegou o mais tenro vitelo, ou seja, ele pegou para um estrangeiro que ele acabou de conhecer o melhor do gado dele. O melhor do gado. Ele podia pegar qualquer um, mas ele pegou exatamente o melhor que tinha. Agora veja a situação, um cara de 99 anos correndo, em seguida correu, né? Exato. E ele mesmo fez questão de escolher. Ele não disse, pega aí um gado aí e mata. Ele fez questão dele mesmo escolher para que não fizesse mal feito a coisa, né? Exatamente. Então, isso é amar o próximo como assim mesmo. Veja que Abraão ele fazia até mais. Ele amava o próximo mais do que a si mesmo. Ele não usava essa comida para ele. Ele dava o melhor dele para o próximo. Então, ele nem prometeu. Ele não prometeu carne, não. Ele disse, eu vou prometer pão. Ele disse, eu vou trazer um bocado de pão. Ele deu o pão mais fino e ainda deu a melhor carne. Sendo que eles não pediram carne. Eles não haviam pedido carne. Deixa eu fechar aqui. Eles haviam pedido carne. Eles não haviam pedido carne. E ele deu mais do que aquilo que ele prometeu. Ele deu carne e do melhor pão. E ele disse ainda, Sara, vai depressa, faz logo. Peguei o do melhor aqui. Então o servo se apressou a preparar. Né? Então, porque ele tinha servos. Abraham ele era rico, ele tinha recebido dote, ele tinha muitas riquezas. Então ele não tinha poucas riquezas, ele tinha muitos servos e muita riqueza, prata, ouro, rebanho, ele tinha muita coisa. Mas aqui ele estava oferecendo do melhor para o próximo. Tomou igualmente coalhada, leite e vitelo que preparara e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando enquanto comiam. Então ele estava ali de pé olhando, estava ali dizendo, olha... os 3 homens ficaram ali sentados enquanto ele ficou ali de pé olhando. Diga aí, Jorge. Eu sei que é questão de tradução, né? E o bom é pegar o original, claro, né? Mas às vezes há um enriquecimento tão grande, né, na tradução que isso deixa até a gente um pouco empolgado com a leitura, né? Aqui diz que ele, ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou de prontidão, ficou olhando. Imagine, ele mesmo fez questão de servir. Com tanto empregado, ele mesmo fez questão de servir.
É outro exemplo de humildade, né? Que um homem tão engrandecido, com tantas. Porque eu posso dizer por baixo que, no mínimo, ele tinha 318 pastores, né? Porque a Bíblia mostra isso quando ele foi livrar Ló, né? 318 pastores seguiu com ele para poder livrar Ló daquela armadilha, né? Que Ló ficou preso ali com os inimigos que invadiram a cidade de Sodoma na época, né? Que Ló estava ali. Então você veja a situação, né? 318 pessoas no mínimo a serviço e ele fez questão dele mesmo servir. Eu, se tivesse que intitular essa passagem aqui, diria Abraão, um serviçal de excelência, né? Um É, servo de excelência, porque realmente é um atendimento 5 estrelas, né? Ou exato. milhares de estrelas, melhor dizendo, né? Então ele tinha centenas de serviçais, mas ele mesmo foi servir. Ele podia até dizer, olha, servo, ajuda aqueles rapazes ali, ajuda ali. Mas não, ele mesmo foi servir. Veja aí o exemplo de Abraão. Veja como ele é mostrado como um tzadik, como a gente deve realmente imitar a forma como ele trata as pessoas. Muitas vezes vem alguém trabalhar na sua casa e você não oferece a comida. Mas imagina se fosse Abraham chamando alguém para consertar, digamos, um encanamento da casa dele, digamos, nos nossos dias de hoje. Ele ofereceria tudo para esse homem, dizer, ó, você quer água, ó, vamos almoçar aqui com a gente, aqui temos tudo, aqui que você quer, tal, 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 tem um chuveiro para você tomar banho, trocar de roupa. Então ele ia oferecer tudo. Então é assim que deve praticar um tzadik. Né? Ele tinha entendimento da Torá. Né? Antes da Torá ser escrita já havia ordenanças que ele praticava. Já a Torá ela não veio no Monte Sinai, a Torá já existia. É tanto que no Gênesis 26, versículo 5, já mostrava que o Abraham já praticava os mandamentos, os estatutos, os juízos, os mishpatim, os hukim, os mitzvot. Então, já tinha tudo que ele praticava. Então, não foi entregue no Monte Sinai. Monte Sinai foi a aliança. Então, damos início aqui. Aqui tem uma outra. Pronto, agora vamos entrar no capítulo. Versículo 8 já tem a polêmica. Sempre tem polêmica nas paraxá. Não tem jeito. Toda paraxá tem polêmica. Todas, 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 todas. Tem algumas que tem mais de uma. Essa daqui é a polêmica do versículo 8. Por quê? Porque só porque ele trouxe coalhada, leite e vitelo. Pronto. Aqui já há uma polêmica imensa, só por causa disso. Ofereceu leite e vitelo. Pronto, é polêmica. Por quê? Porque dentro do ultra-ortodoxismo, eles entendem que Abraham aqui estava transgredindo o mandamento que diz de Êxodo 23:19, que diz: trarás as primícias do fruto da tua terra, casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Diga aí, Jorge. Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Ah, Depois tá. eu completo. Certo. Então, aqui vemos que não devemos cozinhar um animal novo, que é o que diz aqui, cabrito, um animal novo, no leite da sua mãe. É isso que está escrito em Êxodo 23:19. Por quê? Porque isso é uma coisa totalmente antipiedosa com o animal. Tanto matar ele na frente da sua mãe, que é uma forma meio remes de ver esse versículo, como na sua forma peixada, na sua forma simples, que é você literalmente comer o animal no leite da sua mãe. Ou seja, no fruto do leite da mãe, da vaca, você vai cozinhar o cabrito ali. Aí realmente é uma transgressão. Tem uma outra forma de ver essa passagem, que é você comer o animal no leite da sua mãe, ou seja, enquanto ele está se amamentando na mãe, aí você vai lá e mata ele, ou seja, o bicho acabou de nascer, você vai lá e mata ele. Quer dizer, isso aí é uma coisa antipiedosa e a escritura não endossa isso. Isso você não vê na escritura. Realmente, essa é uma das interpretações de Êxodo 23:19, que, repetindo, diz: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. É isso que está traduzido também no hebraico, está traduzido corretamente. E essa passagem ela é repetida 5 vezes na Torá. Então, é um mandamento muito enigmático, que existem várias formas de ver, mas o ultra-ortodoxismo acaba
meio que alterando esse versículo para qualquer coisa, como por exemplo, não coma carne e leite ao mesmo tempo. Só que isso não é o que está escrito, isso é algo que está acrescentado. E na Torá diz que não podemos acrescentar e nem diminuir. Então isso seria um acréscimo. Já hoje em dia existem várias formas de você transgredir esse mandamento, como por exemplo, você vai lá, a galinha vai lá, bota um ovo, você vai lá, quebra o ovo e come o ovo junto com a galinha. Você mata a mãe e come o ovo também junto com a galinha. Só que necessariamente teria que ser o mesmo ovo que a galinha botou. E isso, se a gente for comprar no mercado, evidentemente que não trata do mesmo ovo da galinha que está colocando. Então a gente não deve se preocupar com isso aí, a não ser uma pessoa que mora numa fazenda que vai fazer isso, né? Uma pessoa que mora na fazenda pode acabar dizendo, ó, vou comer o ovo de uma galinha e vou matar a galinha, só que vai ser outra galinha. Então é apenas uma forma de evitar que esse mandamento seja transgredido. Mas você está comendo carne e botar um queijo por cima da carne, você não vai estar transgredindo esse mandamento, porque esse leite pode ser de uma outra vaca. E, por exemplo, uma outra forma de que o Jorge até falou, que eu não tinha raciocinado sobre isso, mas que de fato faz sentido, me fala aí, irmão Jorge, que era o baby beef, né? Fala sobre o baby beef aí, que realmente faz sentido. Você está matando o animal enquanto ele está no leite, ou seja, enquanto ele está sendo amamentado ainda. Acho que eu fiz o comentário contigo já tem um pouco de tempo, né? Que se torna uma coisa agressiva, chocante, né? Até para o animal, porque tem de qualquer forma um sentimento, né? O animal tem ali que ele acabou de colocar, né? Um filhote para fora, então tem aquele sentimento materno mesmo de animais, né? Os animais também têm isso, né? Então, essa coisa que ele pegou aqui, ele disse que ele escolheu um bom bezerro, né? Novo, mas não é um novilho, né? Que é a palavra novilho que já fala que é bastante novo. Um bezerro novo é de um ano e pouco, ele já parou de amamentar, geralmente já passou esse período. E outra coisa que você falou sobre misturar com leite, até pouco tempo atrás a gente vê, ainda tem pessoas mais antigas que falam, não pode comer abacaxi com leite, manga com leite, não pode. Mas aí depois a pessoa vai lá, faz uma salada de fruta e come tudo junto com leite, né? Então são coisas assim, são coisas que... Aí faz um suco de fruta, mistura as frutas todas, aí diz que não pode tomar com leite, isso com leite, aquilo com leite, e acaba usando. Creio que distorceram até esse entendimento desse texto aqui, sobre essa questão de leite, né? Dessa orientação, e criaram-se essas coisas de não poder comer certas frutas com leite misturada, mas isso não tem fundamento nenhum. Exatamente. É tão somente uma crença é uma crença pouco atual do sistema ultra-ortodoxo religioso, que acredita que esse mandamento significa algo que não está escrito, algo místico que não está escrito. Então eles inventam de que não se deve comer carne e queijo ao mesmo tempo. E eles se baseiam no versículo de Levíticos que diz que a vida está no sangue, logo também o leite leva um pouco de sangue, o leite traz a vida, então o sangue, a vida é o sangue e o leite. Aí eles colocam a carne e diz que comer carne e leite ao mesmo tempo seria uma transgressão, mas é uma interpretação rabínica que não cabe na Torá, não é o que está escrito na Torá. Então que isso fique muito claro. A outra coisa que tem nesse versículo 8 é um monte de coisa que realmente não... Muita gente acaba se assustando. Como é que pode Abraham estar colocando comida e vendo o Eterno estar ali comendo junto com anjos? Né? Isso é uma coisa que não cabe no nosso imaginário. Só que isso também aconteceu com os dois filhos de Aaron, Nadav e Avihu, né, que comeram na presença do Eterno. Isso está escrito que eles viram a glória do Eterno e comeram diante dele, e não morreram. Então isso também... Não só ele, né? Não só ele, mas 70 anciãos, né? 70 anciões, exatamente. Você lembrou bem aí. Aí, quer dizer, Deus que criou tudo não tem a capacidade de comer também? Será que Deus fez aqueles frutos e nunca sentiu o sabor, não sabe o sabor de cada fruta, o cheiro de cada uma, o que é suculento, o que é mais ácido, o que é mais... Como é que ele colocou essa riqueza de detalhes? As frutas cítricas, apesar de serem ácidas, cada um tem seu sabor, cada um tem sua cor,
justamente para poder criar essa variedade para o homem, né? Que aí você imagine se tudo que você abrisse fosse vermelho, ou tudo que ficasse fosse amarelo. Você imagina, um enjoo que não ia causar, né, nas nossas vistas, é olhar para uma fruteira e ver tudo da mesma cor, mesmo sendo frutas diferentes, com o mesmo sabor. Essa melancia tem gosto de jaca, e a jaca tem gosto de jaca, e o mamão tem gosto de jaca, e a banana tem gosto de jaca, quer dizer, não faria sentido nenhum. Então, ele sabe os sabores das coisas, que Deus não ia criar uma coisa sem saber o sabor das coisas. É verdade. Então, quando comemos, devemos lembrar que o fruto da terra vem unicamente dele. Então, por isso que, segundo o que diz a Torá, devemos sempre dar graças ao Eterno depois de nos alimentarmos. Isso aí é mandamento, não devemos nos esquecer. Quando nós terminamos o almoço, devemos bendizer ao Eterno, e seja em oração ou qualquer outra forma como se desejar. Então é sempre bom, porque foi ele que deu essa possibilidade de nós sentirmos o gosto da comida. Então, agora você me deixou curioso, Jorge, essa questão de falarem, que eu já ouvi sim, essa questão que você falou de essa crença de não comer manga com leite, e você vai lá, e se você comer manga com leite você morre. Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que isso é alguma crença judaica que veio do Brasil? Será que foi uma importação de uma crença judaica? Uma coisa. Como tinha muitos que vieram migrado para cá, ditos como escravos, né, que foram, na verdade, eram, né, aqueles que fugiram, né, daquela perseguição toda que existiu no passado. E eu sempre tomei suco de manga com leite e nunca morri, não. A não ser que eu tenha muitas vidas, né? É, Então, agora existem coisas que devem ser evitadas, claro. Você chegar e pegar uma fruta, né, que você vê com o corpo quente da rua. A melancia geralmente fica na geladeira, gelada. Aí você vem com o corpo quente, né? Então você vai dar um choque térmico. Então, claro que não é a questão do corpo quente em si, a melancia. Não, é porque realmente haverá um choque térmico. Isso não é bom. Então é bom você resfriar, né, para poder realmente ali não passar mal por conta disso, mas não porque o alimento não combina com calor, não combina, não é isso. Mas fora isso, são tabus, né, porque não pode misturar abacaxi com leite, mas aí na salada de fruta vai tudo. Não faz sentido, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Agora, claro que tem substâncias, né, que tem coisas que não vai combinar. Você não vai pegar umas bananas e misturar com um abacate para comer. Não faz sentido, você vai misturar um sabor totalmente diferenciado, né? Totalmente diferente, então vai acabar perdendo todo o contexto, né? Deus fez tudo separadinho para a pessoa misturar certas coisas que não faz sentido. é verdade. Agora que você falou faz sentido mesmo. Então vamos dar início, vamos dar continuidade. Os hóspedes, vamos pegar aqui o contexto, Abraham, ele deu leite, vitelo, do melhor do vitelo para os três homens, que a gente sabe que não eram homens, para Abraham era, para Abraham ele estava achando ali que era realmente homens, e colocou tudo diante dos visitantes. Veja aqui que não está nem falando Belahim, está falando visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto a ele sob a árvore. Que árvore? A árvore de Manre, que existe até hoje, observando-os enquanto comiam. Então ele ficou ali observando. Veja que ele tratou tudo. Ele disse que ia dar um pouco disso e trouxe mais. Ele não falou nada que ia trazer um melhor do vitelo e trouxe o melhor do vitelo. Ele podia trazer carne, já era demais. Ele trouxe o melhor do vitelo. Então ele realmente destacou. Ele podia mandar um servo fazer, ele foi lá e fez. Então tem várias possibilidades que ele poderia ter feito aqui com base no que ele já tinha. Mas ele preferiu ele mesmo fazer. Porque ele queria servir. E a posição que ele ficou, né, diante daqueles convidados ali, ele não se igualou a eles sentando junto, né? Ele reverenciou a posição diferenciada daquelas pessoas que estavam ali em relação a ele. Ele não se atreveu a sentar junto. Eu achei isso interessante. Exatamente. Aí você diz, poxa, mas então quer dizer que ele ficou ali de servo para pessoas estranhas? É, exatamente. É isso que ele mesmo diz. Ele mesmo falou que ia servir de servo aqui, ó. Teu servo sem ter eles por algum tempo. Então ele já estava aqui falando que ele vai servir mesmo. Ele não estava falando outra coisa, não. Então, o máximo que ele fez aqui foi pedir auxílio dos servos para poder preparar a comida, porque ele não ia conseguir fazer tudo sozinho a tempo. Por isso que ele até falou para apressar. Então,
os hóspedes no caso, que a gente sabe quem que eram esses hóspedes, lhe indagaram. Lhe indagaram o quê? Onde está Sara, tua esposa? E ele afirmou, está na tenda. Então, opa, parece. Me permita falar uma coisa antes de você entrar nesse outro assunto aqui, que eu estava aqui refletindo. Ah, Às vezes a pessoa trata bem a outra, estranha, e pode escapar de uma cilada. Porque eu lembrei já de alguns testemunhos que aconteceram de a pessoa estar indo para ser assaltada, o ladrão chegou para roubar, que não é o caso aí, claro, mas é só uma comparação. E naquela época também tinha muitos salteadores. Então, a pessoa, por ter tratado bem o ladrão disse, rapaz, eu vim te roubar, mas você foi tão legal comigo que eu não vou te roubar, não. E foi embora. Então, você veja que o que é que tratar bem a pessoa pode levar você, né, até escapar, né, de uma agressão, né, de uma violência gratuita, né, ou encomendada. Quer dizer, então tinha muito isso de você tratar bem também as pessoas e a pessoa ficar constrangida a não fazer mal. Um amigo meu, uma certa vez, saiu de manhã cedo para ir para o trabalho e no caminho o cara falou, é um assalto, ele não entendeu. Ele pegou, estendeu a mão para o ladrão e disse, bom dia, meu amigo, tudo bom? Deus te abençoe. Aí o cara ficou, não, rapaz, eu tô falando a você que é um assalto. Ele fez, puxa, velho, mas um assalto sério mesmo. Aí o cara fez, rapaz, o que é que você tem aí? Ele disse, rapaz, eu só tô com R$ 10 aqui para tomar um café ali que eu tô saindo para trabalhar. Ele, pô, velho, você foi tão legal que me dê só 5 aí, vai, tá trocado, me dê 5 aí para poder não sair de mão banana aqui e fique com 5 para você aí, vai e vai-se embora. E aí o cara foi embora, pegou R$ 5 e foi embora. Não agrediu, não deu tiro, não fez nada. Quer dizer, você vê o que é tratar às vezes bem até o inimigo, né? exatamente. Em Provérbios diz que quando nós ajudamos os nossos inimigos que nos odeiam, nós colocamos brasas efervescentes em suas cabeças, ou seja, colocamos, envergonhamos a pessoa por estar querendo fazendo mal a gente e, e a gente faz algo bom a essa pessoa. A Torá fala que mesmo que o jumento do nosso inimigo que nos odeia, a Torá deixa claro, o inimigo que nos odeia, devemos ajudá-lo se ele estiver em apuro, se ele estiver precisando de nós. Pode ser algo simples, não precisa ser algo difícil. Ah, não, ele vai morrer. Não. A Torá fala que se ele tiver com um seu jumento caído, devemos ir lá ajudar a subir. Então não é se ele está em apuros com risco de morte. Não, qualquer coisa que o nosso inimigo que nos odeia, dá um exemplo mais louco. Imagina o nosso próximo. Então ele diz até se o nosso inimigo que a gente odeia, se a gente não for ajudar, a gente vai estar transgredindo. Então por isso que a gente tem que meditar na Torá. Por isso que a gente tem que dar valor à Torá. Porque a Torá é o justo caminho, é o caminho reto, segundo Davi. Davi fala que a Torá é o caminho reto. E o rei Salomão chega a falar que a árvore da vida é a Torá. Então, e devemos meditar dia e noite nela. Então, é nisso quando se trata de uma pessoa hospitaleira. É a pessoa que está cumprindo a Torá. É uma pessoa hospitaleira. Então, os hóspedes já lhe indagaram, né? Enquanto estavam comendo, os hóspedes indagaram: onde é que está Sara, a tua esposa? É, a tua Sara, a tua esposa. Ele afirmou: ela está ali na tenda. Então lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele, ou seja, Sara estava ali de brecha, ali como o povo fala, tucaiano, ali na brecha da tenda, só escutando lá o que Abraão estava falando com aqueles 3 estrangeiros. E os 3 estrangeiros, eles falaram, eles falaram uma promessa. Eles falaram uma promessa: nós vamos voltar daqui a um ano e a tua esposa terá um filho. Tem alguma coisa a dizer aí, Jorge? Perguntar quem foi que disse para esses homens que o nome da mulher era Sara. Será que ele saiu gritando o nome da mulher para poder eles saberem? Pois é, né? Então dá pra ver que eles eram profeta, ou eles escutaram quando Abraão pediu: Sara, faz logo o negócio aí da farinha. Das duas, uma, né? Mas provavelmente Pois é, é. mas provavelmente é porque realmente não tinha como, né? A pessoa saber.
sem nunca ter conhecido, né? Eles eram estrangeiros no deserto. E a mulher prudente, de longe, olhando se o marido estava provavelmente precisando de mais alguma coisa ou se estaria em perigo, né? É a posição da ajudadora, né? Ela não ia se aproximar porque era um respeito, né, que se tinha, né? Já cultural e tudo, mas ela ficou de longe, aposto, né? Ou para auxiliar ou para socorrer caso fosse uma necessidade, né? Perfeito, perfeito. Então, é interessante, interessante. Ora, Abraão e Sara, aqui diz, né? Calma aí, então, cadê? Aqui, desculpa aí, eu estou viajando aqui um pouco. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, né? 99 anos Abraão e Sara tinha 89 anos. Aí aqui diz, e Sara, com o ciclo mensal das mulheres, já havia cessado, ou seja, a menstruação da mulher já não tinha mais, ela já não tinha mais como conceber, não tinha mais como dar luz a filhos. E o que aconteceu, né? Os três homens, né, tinham acabado de dizer que ela ia ter um filho. E isso era algo para alguém da idade de Abraham, tanto o Abraham como Sara era de idade avançada. Então Sara fez o que? Ela só riu, porque a situação era engraçada, ela riu, porque ela não teve fé. Só que ela estava rindo não da situação da promessa que eles tinham dado, mas essa promessa já havia sido dada antes. Então ela estava rindo da situação da promessa que o Eterno tinha feito. Então ela não estava rindo só da alegação daqueles homens, mas da promessa que ela não tinha acreditado. Não era porque ela não tinha acreditado em estrangeiros. Viu o estrangeiro lá e ele falou uma coisa, ela riu. Não, ela riu, mas ela deveria estar acreditando, porque não veio da boca daqueles estrangeiros. Essa promessa já havia sido dada na Parashá Lech Lechá. Então essa promessa já havia sido dada. Ela deveria dizer, não, realmente o Eterno nos prometeu que ia dar um filho como herança, um filho, e eu iria conceber esse filho. Mas ela pegou e fez o quê? Riu. Portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que estou velha, e velho também está o meu Adoni, como ainda teremos prazer, como teremos esse sentimento de prazer. Aqui no hebraico, ele fala, aqui no caso, Éden, ele chega a falar Éden, né, porque é a questão do como é que é? Do paraíso, do prazer, né? Éden. Então, ela não tinha mais esse vigor. Quando o homem vai envelhecendo, ele vai perdendo o vigor, ele vai perdendo os seus hormônios. E a mulher, ela perde também os seus hormônios, ela perde o desejo, ela perde a vontade, a energia, ela não tem mais aquilo para poder conceber um filho. Entretanto, Adonai aqui diz, né? Adonai que não está com dúvida, que é o próprio Adonai falando aqui, ó, o tetragrama aqui, eu estou colocando aqui o tetragrama, questionou Avraham, aqui, ó, Vaiober Adonai el Avraham, Vaiomer Adonai el Avraham, e questionou, então, e disse Adonai a Avraham. Aí diz o quê? Por que se ri Sara conjecturando? Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Aqui a própria Adonai está questionando. Ele está pensando que é um homem, mas é o próprio Adonai questionando a ele. Por que se ri Sara conjecturando se é possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Adonai? Nesta mesma época da primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Então ele está falando aqui, ó. Por que ela está rindo? Por que ela está rindo? Ela está duvidando da palavra do Eterno? Acaso existe algo extraordinário demais? Porque aquilo era extraordinário. Mas o que era extraordinário demais para Adonai? Ora, ele não fez cair o Mabul sobre a terra? O dilúvio?
O que é ter uma idosa ter um filho? O que é isso? Ele perguntou e questionou aqui, ó. Existe algo demais para o Eterno? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sará terá um filho. Ele já deixa claro que ele repetiu, dizendo, ó, vai ter sim, davar, vai ser algo que vai acontecer. Aqui a palavra, ó, aqui inclusive no hebraico tem um termo que ele utiliza, que é esse daqui, ó, davar. Davar significa palavra. Acabou que não colocou na tradução aqui. Mas ele falou assim, acaso nessa mesma época na primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença. Davar, palavra. Até hoje a gente diz isso, palavra, promessa. Num, é algo que eu falo, que falou e vai se cumprir, davar. Acabou não traduzindo aqui, não botaram na tradução que ele repetiu, ele vírgula, promessa. Mas eles não enfatizaram, eles não colocaram essa enfatização no português. Pode falar Vai aí, ter vai ter uma coisa muito curiosa para você aqui. Eu vou fazer até questão que você abra aí. Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. O 4 é o episódio de Eliseu a partir do versículo 8 que começa a história. Mas eu vou direto ao ponto, né? Que é o versículo 16. A mulher sulamita que abrigou Eliseu, né? Ali, por um tempo, ela de Sunem, né? É um casal, ela disse, veja que esse homem é um homem de Deus, tal. E aí ela deixou ali um lugar reservado para aquele homem com o seu moço. E Eliseu disse, eu quero recompensá-la de alguma forma. E aí perguntou a Geazi, que era o servo, o que é que ela precisa? Ela disse, eu acho que ela não tem filho. E aí o Eliseu pega e entrega uma mensagem interessante para ela. Olha o versículo de número 14, depois o 16. Se você quiser do 14 ao 16, é rápido, né? Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, o que poderemos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu, bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu, vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta, e Eliseu lhe declarou, por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Olha só, entretanto, assim como Eliseu afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Então, o que ele falou aconteceu. Aí. A mesma situação de velhice e tudo aí, ó. Mesma situação que aconteceu com Sara aconteceu também nesses tempos. Então, veja que quando ele fala davar, a promessa, quando não existe algo extraordinário para o Eterno. Principalmente quando ele fala davar, promessa. Promessa de Abraão de que haveria um descendente que será bendito em todas as nações, a Parashá Lech Lechá. Isso aconteceu. Demorou, mas aconteceu. É promessa, vai acontecer. A promessa de Abraham, que quando na época que ele era Avram, ele disse que ia cumprir, demorou, mas cumpriu. Tudo no seu tempo, como diz Eclesiastes, tudo tem seu tempo. Então, aqui diz, né? Acaso existe algo extraordinário demais para o Eterno? Ele faz o que ele quiser. Já vimos a quantidade de coisas extraordinárias que ele fez. Então, não existe nada extraordinário para ele. Não existe. Não adianta dizer, não vai acontecer. Não existe nada extraordinário para ele. Ele já fez uma bula acontecer, o dilúvio. Ele já fez cair fogo e enxofre. E ele falou que essas mesmas coisas vão acontecer de novo. E as pessoas vão se surpreender. E as pessoas não acreditam. Mesmo acontecendo. Mesmo tendo provas de que aconteceu. Mesmo tendo todos os achados arqueológicos. Mesmo tendo toda a palavra, tudo acontecendo nos dias de hoje. E as pessoas não vão acreditar. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada. E mentiu. Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade, tu riste. Você riu sim, não venha com essa. Não, você riu. Ela tentou desfazer e mentir. Não, peraí, eu não ri não. Não, você riu. Por que ela sabia que estava mentindo? Por que ela ficou amedrontada? Porque ela sabia que ela estava rindo. Não era daqueles homens, mas da promessa que havia dado a ela. Ela não tinha acreditado na promessa. Então ela riu.
Isso foi um instinto do ser humano, a falta de fé, a descredibilidade nas palavras, da vara do Eterno. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo de Sodom, e Abraham os acompanharam a fim de se despedir. Então, deixa eu ver se eu pego aqui uma tradução. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodom, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deixa eu voltar aqui. Então, aqueles homens estavam estavam querendo ir em direção a Sodom, que era o local onde estava Lot. E Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então Adonai falou consigo mesmo. Então o Adonai falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Isso é Adonai pensando comigo, com ele mesmo. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido, aqui é praticando a justiça, em hebraico aqui, tzadik, na verdade, Tzedaká, que é praticando o que é Tzedaká, justo, a justiça, fazendo a Tzedaká, que era o que ele tinha feito, hospitalizando os 3 homens. Então compartilhou com Abraham Adonai. Isso aqui era Adonai pensando em terceira pessoa aqui, no caso. Ele estava pensando em terceira pessoa aqui, ocultarei de Abraão o que planejo fazer, porque ele tinha se levantado para ir para Sodoma. E ele pensou consigo mesmo: ocultarei a Abraão o que eu desejo realizar? Ora, não era com ele que iria haver toda a promessa do Messias? Então ele decidiu nessa hora então compartilhar com Abraham o Senhor. E ele disse assim, aqui: Vaiomer Adonai Zaakat Shidom. Então compartilhou com Abraham Adonai as acusações e os gritos contra Sodom e Sodom e Amorá são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Olha só, já está contando para Abraham qual que é o plano dele. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença, e se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma. Aqui é uma coisa interessante, que Adonai, ele não vai para a direção a Sodoma. Quem vai são os 2 anjos. Então por que ele mandou 2 anjos? Por que ele veio ali na presença de Abraham com dois anjos? Ele mais 2, que são 3, né? 2 mais 2 dá 3. Por que são 3? Porque o juízo podia ser executado só com 1. Podia só ele ir lá executar. Só que ele tinha que fazer o quê? Os princípios dele. Ele é o Eterno, ele tem princípios. Então o juízo não pode ser executado com uma só. Então por que foram 3? Porque na escritura está dizendo: ninguém pode ser condenado senão pela boca de 2 ou mais testemunhas. Então os 2 Melachim foram lá para testemunhar. Este é o princípio do Eterno. Então ele enviou esses 2 Melachim, aqueles 2 homens, que eram os 2 homens e Adonai. Então aqueles 3 homens, né, que na própria escritura hebraica fala que é o próprio Adonai, não pode ser 3 dele, não, então só podia ser 1. Então os outros 2, claramente eram Melachim. Então aqueles 2 homens estavam ali para testemunhar. Tem alguma coisa a dizer, Jorge? E mais para frente no texto a gente vai ver que quando aqueles anjos chegam à cidade, o anjo se dirige à casa de Ló e se apresenta mesmo, e ali diz que o anjo, né, a narrativa diz que o anjo do Senhor os tomou pela mão para tirar da cidade. Então está falando claramente que são anjos, né? Então
que é uma espécie de trabalho em equipe, né? Porque um anjo foi buscar na porta de casa, o outro foi fazer, né? Já o apanhado, né, investigativo, né? E Adonai estava de longe já para poder, né, dar ordem para que o juízo caísse sobre a cidade. Então, mas não havia ali, não há nenhuma possibilidade, né, de querer forçar nem sustentar uma crença aí, né, que defende realmente três divindades, né? Não tem como, né? Isso seria realmente algo blasfemo, né? Idólatra mesmo e contrariando totalmente aquilo que realmente a Bíblia já mostra, que Deus é um, né? Único, né? É, E lá está claro que foi o anjo que foi tirar Ló, né? E orientou ele, Ló intercede, pede. Lá na frente a gente vai ver isso, que ele pede ainda para não ir muito longe, que acha que não vai conseguir chegar à distância, está apavorado, mas o anjo orienta ele, que ele siga, que ele corra, que ele não olhe para trás. Então tem toda uma situação que prova que realmente foi o anjo que estava ali, né? Aqueles outros dois realmente eram anjos. perfeito. Então temos aí que os anjos, depois de se alimentarem com aquele vitelo, com aquele pão, depois que eles tiveram toda aquela reverência, aquela servidão de Abraão assistindo lá, eles comendo, eles então se levantaram, repetiram a promessa que Adonai havia dado e então eles perceberam, né? O Eterno pensou consigo mesmo, então eu devo falar para Abraão o que eu vou fazer? Claro que devo. Isso, o Adonai pensando em terceira pessoa, né? Eu devo falar isso? Devo. E ele foi lá e falou: o que, que eu vou fazer? Eu vou para Sodoma, porque lá há registros de que lá há pecados gravíssimos e irei lá para testemunhar. Então os anjos estavam indo lá sem nada para poder testemunhar como pobres, como pessoas, como homens, como apresentou Abraão, como homens pobres. E agora É ah, esse versículo 21 é curioso, né? Porque alguém podia perguntar assim, mas Deus precisava descer para ver? Ele não via lá de cima, né? mas ele tinha que ir lá para testemunhar, para que seu juízo fosse completo, para que não houvesse reclusas no julgamento. Não, houve duas testemunhas. Eu enviei duas testemunhas e vocês não a receberam bem. Eu mandei uma testemunha, duas testemunhas, mesmo as duas testemunhas eu mandei para Abraão e ele tratou de forma correta. Eu mandei para vocês e vocês não trataram de forma correta. É, interessante. E aí Deus fez, como diz o ditado, né? Matou dois coelhos com uma cacetada só, né? Visitou Exatamente. Abraão, anunciou o nascimento do filho e foi lá fazer o juízo, né? Exato. Agora, por que que a gente tá falando Adonai? É porque a gente tá, não, agora falou Adonai, agora se judaizou? Não, né? Adonai, por que que é importante que a gente fale o termo Adonai? Porque é uma expressividade que a gente vai dar determinando o quem que é Adonai. Por quê? Porque se a gente falar Adonai, se a gente falar, por exemplo, Senhor, se eu falar Senhor, Jesus é Senhor. Se eu falar Senhor, o Eterno é o Senhor. Só que aí fica uma coisa ambígua. Se eu estou falando de Senhor, estou falando de Jesus, estou falando do Messias, estou falando do Eterno. Então, se a gente fala Adonai, evidentemente que a gente não está falando do Messias, ele está falando do Eterno. E então, o português ele é pobre nesse sentido. Então, realmente, nesse sentido, é melhor utilizar o hebraico, Adonai. Adonai só pode ser o Eterno. Se fosse, se fosse Jesus, ele estaria falando Adon, ou Adonim, é o Senhor. Adon, Senhor. Porque Jesus é Na Senhor. minha tradução tem Senhor Deus, né? Na plenitude, e na Bíblia de Jerusalém já coloca diretamente Iavé, diz aparecer. Então é interessante que deve ser utilizado a palavra o Senhor Deus é melhor para poder deixar a pessoa mais clara do qual senhorio a gente está falando, porque existem dois senhorios. Isso aí Senhor Deus e Iavé, né? Iavé também, que já é um nome transliterado, mas aqui, Senhor Deus ou Iavé, nas duas traduções que eu estou aqui, não se reporta somente a Senhor, a palavra Senhor. perfeito. Então é muito interessante que a gente utilize a palavra Adonai para se referir ao Eterno, porque é unicamente essa palavra, é um título de Adonai. Você não está falando o nome dele,
diretamente, mas é um título dele. Então é muito importante, porque trata-se apenas dele, mas não do senhorio de Jesus. Isso é uma coisa de forma de distinguir. Então quando você fala Senhor, você pode estar falando de um ou outro, aí acaba virando ambíguo. De quem você está falando? Você não sabe. Então a língua do português para a Sagrada Escritura ela é pobre, infelizmente ela é pobre, não tem o que fazer. É bom, por isso que é bom utilizar o hebraico, que é uma língua melhor para quando se trata de Sagrada Escritura. Então, não sabe hebraico, mas vai aprendendo pouco a pouco, aprendendo pouco a pouco. É assim que a gente aprende a examinar a Escritura, pouco a pouco, meat e meat. Amém. Ok, então tem alguns targums, né? Quando a Escritura ela foi passar para o para o do hebraico para o aramaico, no exílio babilônico, eles traduziram, o povo escolhido, eles traduziram a Sagrada Escritura do hebraico para o aramaico e nessa, tradução eles colocaram também comentários. E muitos deles a gente vai trazer aqui, que no caso tem no caso os escritos dos sábios, né, que o pessoal chama de sábios do Talmud. Então, temos aqui algumas características históricas de Sodoma que eles trazem, que são interessantes de ler porque a gente acaba pegando uma perspectiva histórica de como eles eram, de como eles tratavam os seus estrangeiros. Aqui diz: as duas cidades de Sodoma e Veamorá eram muito prósperas, o local era fértil e o Yardem passava pelo seu território, já no final do seu curso. Isso a gente viu na paraxá anterior, então isso aqui já é fato. Os moradores eram muito ricos, olha só, os moradores eram muito ricos e não aceitavam que ninguém de fora, que não tivesse bens como os deles, habitasse na terra, na cidade. Eles falavam assim: quem vier de fora e for pobre irá tirar tirar das nossas riquezas, diziam. Aí você pergunta: ora, se eles tratavam assim os estrangeiros, então por que Lot foi morar lá e eles não tiraram as riquezas por que eles não tiraram as riquezas de Lot? Porque Lot era rico. A gente viu na paraxá anterior que ele recebeu os dotes do Egito, do rei do Egito. Ele era podre de rico. Então, o que um sodomita, alguém que mora em Sodoma e vier morar na uma das duas cidades, o que eles pensavam? Ora, Lot, você é rico, você tem o dote do Egito, você recebeu o dote do faraó, então você é bem-vindo, você é rico, você tem posses, você tem servos, você tem gados, você pode entrar aqui em Sodoma, você é muito bem-vindo, porque você é rico, você não está procurando nossas riquezas, pode vir morar com você, com nós. Mas quando se tratava de um pobre, eles recusavam o pobre. Segundo o livro de Jazar, o pobre entrava em Sodoma e eles trancavam ele na cidade, e quem alimentasse esse pobre iria morrer. Então as pessoas ficavam lá vendo as pessoas morrer de fome. O estrangeiro entrava na cidade de Sodoma e morria de fome. Numa cidade farta de riquezas, era muitas riquezas, e a pessoa ficava lá perambulando e as pessoas viam com os próprios olhos essa pessoa morrer. É tanto que tem um episódio do livro de Jazar que uma pessoa tenta alimentar um pobre e acaba morrendo pelos próprios moradores da cidade. Vamos trazer outro exemplo aqui, dos sábios, né? Que diz assim: eles possuíam um rígido tribunal a esse respeito. Essa era a principal lei do local. Não aos forasteiros pobres. Aceitaram Lot porque era rico e possuía muitos bens, que contraste com Abraham, que recebia todos igualmente, não importando se era rico ou não. Adonai esteve com Abraham, mas não foi para Sodoma. Isso é interessante, porque realmente Adonai ele ficou lá conversando com Abraham. Os dois Melachim é que foi. Em outro tratado aqui de Sanhedrin 109 diz: os homens de Sodoma não se orgulhavam de outra coisa senão da fartura e da riqueza que possuíam. Eles diziam, abre aspas, se de nossa terra tiramos pão e minério de ouro, para que precisamos de forasteiros?
Não necessitamos que venha a nós qualquer pessoa, pois vem apenas para tomar o que é nosso. Queremos, pois, de nossa terra as leis e costumes de ir e vir. Então, isso aqui está no Tratado do Sanhedrin 109. Então, pode dizer, Jorge? São duas situações que eu quero comentar aqui. Que a aparência de Sodoma era boa, a vida era fácil, mas a prática era podre, né? Era uma cidade bonita, bem, né, verdejada, como diz que as campinas de Sodoma, né, e Gomorra eram bonitas. Era um lugar banhado por rio, né? Era bem realmente, né, organizado nesse sentido, mas a prática era podre. Um reflexo justamente do mundo, né? No contexto do mundo, quando a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Nessa pessoa. Porque hoje a gente vê um mundo de aparência também, que parece que está tudo bem, né? Com status, aquele mundo colorido, festas, mas tudo muito bonito, né? Por fora, tudo muito atrativo, mas a prática é podre, né? A acepção das pessoas, a indiferença. Eu já tive essa experiência de não ir tão bem vestido comprar uma coisa porque saí do trabalho sujo, né? Um pouco sujo mesmo, mas com dinheiro para comprar um móvel não fui bem tratado pela maioria dos vendedores de uma loja, mas um vendedor se compadeceu, se aproximou, me tratou bem, normal. E aí quando eu disse: não, eu quero comprar isso aqui e tal, ele dizia: vai crediário, é cheque? Eu digo: não, é à vista, eu estou com dinheiro aqui. Ele nem acreditou que era um valor um pouquinho alto até para o objeto. E eu tirei da sacola assim o borro do dinheiro e disse assim: eu vou comprar à vista. Aí ele pegou e falou para os colegas: tá vendo aí, perdeu, tá vendo? Foi olhar aí, ó, foi olhar pro cliente aqui, ó, tá vendo aí, não quis perder. Aí ficou rindo, né? Porque acho que a política da empresa, aquela empresa, é que quando a pessoa comprasse com o vendedor e fosse à vista, ele recebia a comissão na hora. Se fosse a prazo, recebia depois, né, do pagamento. Então ele ficou contente e ia sair com dinheiro no bolso no mesmo dia. Então tem muito isso. E outro detalhe, além dessa questão da aparência boa, né, e a vida fácil e a prática podre, é que o meu avô, né, como eu já falei em outra paraxá, meu avô, ele trabalhou, né, no mosteiro, né, chamado Bizantino, né, servia a ordem bizantina. Ele era gráfico, né, tradutor do latim, e ele recebeu um convite, diz que quando ele estava muito jovem, para assistir em um cinema Sodoma e Gomorra, um filme que passou muito antigo de Sodoma e Gomorra. Ele já estava acostumado a ver muita coisa que ele lia, né, da Bíblia e tudo, né? Mas ele ficou curioso por Sodoma e Gomorra justamente porque ele traduzia as escrituras, né, do latim para o mosteiro. E ele disse que no meio do filme ele não suportou assistir o resto do filme, ele saiu. Ele saiu do cinema porque ele não aguentou ver a podridão que tinha no filme, assim, a coisa era muito podre. Ele falou: meu filho, era muito sujo. Aquilo ali é pior do que filme de terror. Aquilo ali foi horrível de eu ver. Eu não aguentei assistir a sessão toda, eu saí lá no meio da sessão. Pra você ter ideia, meu avô é uma pessoa muito dura, muito assim, não vou dizer assim insensível, mas assim fria no sentido de enfrentar as coisas, de não sensibilizar com qualquer coisa. E ele me falou isso uma vez, né? E ele ficou horrorizado que ele saiu, não teve condições de assistir o resto do filme, Sodoma e Gomorra. Para você ter uma ideia, né? Realmente é uma coisa extravagante, né? Uma coisa totalmente contrária de algo do que é santo. Então, vemos que aqui na Paraxá Vaieira, temos os dois opostos. Os dois Melachim sendo recebidos por Abraão, temos toda a hospitalidade, temos toda a servidão, temos todo o exemplo da Torá, de hospitalidade, de como devemos proceder quando recebemos uma pessoa, que nós podemos sem querer estar hospedando anjos. O livro de Hebreus trata de como devemos ser hospitaleiros. Então não existe essa história de que a Torá foi abolida. A Torá continua, está mais completa ainda na Nova Aliança. A Nova Aliança é a plenitude da Torá, é a Torá no seu mais alto nível. Não existe Torá sendo rejeitada lá, né? Pelo contrário. Detalhe que a gente descobriu que, na verdade, no original não tem Nova Aliança, né? É a renova aliança, né? Aliança renovada.
Mas vamos dar continuidade aqui. Esse aí é assunto para outra live. Tem um outro estudo só para isso. Quando vemos aqui o completo oposto do que aconteceu de Abraham, vemos que o oposto aconteceu. Eles foram para Sodoma, e Sodoma é um lugar que as pessoas passam fome. Eles recebem para eles. Abraham, ele queria receber, ele pedia para ajudar. Ele pedia para ajudar, ele prometia algo e fazia mais do que ele prometia. Ele pedia, ele chamava para ajudar. Lá Sodoma não, Sodoma eles chamavam para judiar da pessoa, fazer com que essa pessoa morresse de fome lá dentro da cidade. Dentro da cidade as pessoas morriam de fome lá. Eles faziam questão de colocar elas lá dentro para que as pessoas ficassem olhando, dizendo: olha como essa pessoa é inferior a nós. Olha como nós somos ricos, nós temos tudo, temos dinheiro, temos fartura, e essa pessoa merece morrer aqui porque ela tentou roubar nossas riquezas. Não, ela podia estar ali entrando só para pedir pão. E eles iam lá e maltratavam essa pessoa. Tinha no livro de Jazar que as pessoas que alimentavam os pobres, elas morriam de uma forma torturosa. Botavam abelhas para picar a pessoa que deu comida ao pobre. A pessoa foi lá e fazer tzedakah, colocavam abelhas para picar essa pessoa até a morte. Era assim que trata o livro de Jazar, como fala que eram as pessoas que praticavam tzedakah lá. E Lot, que morava em Sodoma, ele era um tzadik. Então, a gente vai tratar muito sobre a questão de Lot nos próximos capítulos, mas esse vídeo é só sobre Gênesis 18. Então, os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, e Adonai permaneceu junto a Abraão. E aqui não está falando outra coisa, está falando Adonai mesmo, aqui ó, o tetragrama, ó, Adonai. Aqui é o tetragrama dele. Então, que está falando que realmente Adonai ficou lá, e os Melachim foram, os dois Melachim. Abraham chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás junto com o pecador? Olha a pergunta que ele fez: destruirás junto com o pecador? Destruirás o justo com o pecador? Desculpe, destruirás o justo com o pecador? Por quê? Porque Lot estava lá, e Lot era um tzadik. Ele iria ser destruído porque ele disse que a cidade de Sodoma tinha pecados graves e ele iria lá para fazer o juízo. Então Abraão já tinha percebido: esses anjos, esses não são homens simples, não. E eu recebi foi o próprio Eterno e seus Melachim. Aí ele fez essa pergunta: você vai lá para destruir o justo com o pecador? Minha família, Lot, que é minha família, Lot. Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor dos 50 justos que estão no seu seio? Ele diz: talvez haja. Ele sabia que tinha pelo menos 10, que era a família de Lot. Então ele estava dizendo: ó, e se tiver 50? Se tiver 50, eu sei que 10 você não vai deixar, porque são 10. Mas se tiver 50 justos, vamos dizer, porque eu quero salvar Lot. Me dá 50. Diz que se tiver 50 justos tá bom. Aí o Eterno diz: longe de ti cometer tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Isso Adonai indagou, né? Então lhe assegurou Adonai: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Aí Abraham perguntou: e eu me atrevo a falar ao meu Adonai que eu, que sou poeira em cinza, sou pó da terra. Veja que ele está se humilhando aqui: eu sou pó da terra, nasci do pó da terra, sou nada, não sou ninguém. Contudo, é possível que faltem 5 para completar os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirá toda a cidade? Digamos que não esteja mais 50, mas 45. Ele replicou: não. O Eterno replicou: não. Se eu encontrar 45 justos, eu não destruirei a cidade por amor aos 45. Fala logo 10, Abraão. Mas ele estava ali só querendo chegar a 10. Ele estava querendo ponderar que a família de Lot fosse salva. E ele não estava acreditando: poxa, será que 10 sadik vão fazer a cidade toda não ser destruída? Para ele era incabível isso.
Então por isso que ele já ia perguntando, diminuindo, até chegar na família de Lot. Abraão retornou ainda a palavra e ponderou, mas talvez só existam 40 justos. Ao que lhe garantiu, eu não farei por causa dos 40. Aí propôs Abraão, que meu senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrarem 30. Então ele está sempre mudando a frase, tentando convencer, tentando falar a frase de uma forma diferente, para poder dizer que foi uma pergunta diferente. Mas na verdade ele está querendo chegar nos 10. E o Eterno assegurou, eu não o farei se ali encontrar 30. Prosseguiu então Abraão. Abraão é insistente. Agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se for 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu, por amor aos 20 justos não a destruirei. Então Abraão insistiu, ele é muito insistente. Não te ire, Senhor. Bom, agora eu vou fazer a última pergunta. Não se ire não, por favor, não se ire. Mas permita-me falar só mais uma vez. É a última vez, eu garanto, é a última. Não vai ter nenhuma depois dessa. É a última, por favor, por favor. E se apenas 10 forem encontrados? 10, só 10 forem encontrados. É a família de Lot, é só ela. Digamos agora, você vai me deixar muito seguro se você me disser isso. Porque é a família de Lot. Se a família de Lot foi encontrada, então ele afirmou, por amor dos 10 justos não a destruirei. Então aí Abraão se alegrou, porque era tudo que ele queria saber se a família de Lot ia ser salva. Tendo acabado de falar Abraão, Adonai partiu, e Abraão retornou para o seu lugar. E aqui é muito interessante, por quê? Porque dentro desse entendimento dos 10, cria-se a tradição do Minyan, né? A tradição dos Minyan. Para quem não conhece, os religiosos não começam nenhuma reunião se não houver pelo menos 10 pessoas. No caso, a crença judaica é de que se não houver 10 pessoas, não se pode fazer reunião nenhuma, porque tem que ter pelo menos 10 tzadik. Tem que haver 10 tzadik, baseado nessa passagem. Este Minyan é citado inclusive no livro de Ruth. Essa crença judaica é citada no livro de Ruth e também na própria escritos nazarenos no livro de Atos. Este Minyan virou uma tradição apenas por causa desse texto. E também foi citado Mateus 18:20, que o Messias falou assim, né, quando se tratava disso, porquanto onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Pode falar, Jorge? Tzadik, para quem não entende, é a palavra justos. Isso, é justo, um tzadik, uma pessoa justa. Uma pessoa que vai praticar justiça, aí chama tzedaká, uma pessoa que está praticando justiça. E anjo, como é que chamaria? Melach, ou anjos Melachim. Aí acaba que algumas pessoas acham que Tzedaká significa você doar para os pobres. Não. Tzedaká, se você estiver guardando o Shabat, isso é Tzedaká. Se você está guardando os Shabatots, é Tzedaká. Se você está praticando a Torá, você está fazendo a Tzedaká. Quando você está evitando de comer comidas imundas e você está se alimentando de forma boa, isso é uma Tzedaká. Se você está crendo no Eterno, isso também lhe é acreditado como Tzedaká, como criou Abraão, e isso lhe foi acreditado como Tzedaká. Na Parashá Lech Lechá. Então Tzedaká não é só doar para os pobres. Tzedaká é a prática da justiça. A prática da justiça é a Torá. Então muita gente acha que a Tzedaká é aquilo que está em Israel, que o pessoal fala de Tzedaká, está se referindo a doar para os pobres. Só fazer caridade. Mas não é só fazer caridade. Caridade é uma das Tzedaká. É uma Tzedaká muito boa. É o ápice da Tzedaká é você doar para os pobres. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Muito bom. Tem alguma coisa a adicionar, irmão Jorge? Não, dá para se provar nessa passagem, né, dessa barganha, desse questionamento de quantidade de pessoas na cidade, que Deus é longânimo, né? Deus, ele não se ira, ele respondeu,
sempre com uma resposta rápida e tranquila para Abraão, né? E Perfeito. não tem nenhuma passagem dizendo, você pergunta demais, você já está me irritando. Para que você quer saber? Não é de sua conta, eu vim fazer juízo e acabou. Não, né? Ele respondeu com toda, né, tranquilidade, educação, né, com todo assim, né, zelo, né? Sabendo o que se passava no coração de Abraão, ele respondia com calma, embora Abraão tivesse ali com o coração mesmo com medo de tomar uma bronca, né? Exato. Porque tem, tem passagem que Deus falou para Jeremias, olha, nem ore, nem me peça mais por este povo, né? Então Deus já avisou logo a Jeremias, ó, nem peça, eu não me aborrecer é com você, eu já estou decidido. Aí já foi uma situação diferente, né? Mas aqui ele demonstrou toda a calma. Eu acho que Abraão foi recompensado por toda a forma que ele tratou com hospitalidade, agora ele foi recebido de volta, né? Exato. Então, vemos aí que muitas pessoas podem achar que Sodoma ela foi destruída por causa das suas abominações sexuais, de coisas que, assim, era assim como eu entendia, que Sodoma foi destruído por causa da sua prevaricação, da sua fornicação, mas que, na verdade, ela foi destruída por não ajudar o pobre necessitado. E isso nós fazemos o dia inteiro. Quantas vezes a gente passa um pobre necessitado, um órfão, uma viúva, a gente não dá hospitalidade? Foi por isso que Sodoma foi destruído. Por não ajudar o pobre. Por não dar hospitalidade aos dois homens, aos dois Melachim. Então, a Haftará, a conclusão desse estudo de Gênesis 18 é este. Seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade. Não esqueça. É prática, prática da Torá. Pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Melachim, próprio, próprio Paulo, não, ninguém sabe quem foi escritor de Hebreus, mas veja a escritura inspirada aqui falando a mesma coisa. Hospitalidade. É disso que trata Gênesis 18. Embora a cidade tenha ficado conhecida, o pecado, né, da sodomia, né, como é conhecida hoje, né, ela tenha sido nomeada dessa forma, esse pecado, né, esse erro, por causa de Sodoma e Gomorra, porque havia uma prática muito grande desse pecado, né, por isso que ficou conhecido. E, na verdade, não foi destruído só Sodoma e Gomorra, né, lá na frente a gente vai ver que muitas cidades, né, em torno, estavam vivendo a mesma prática e foi destruída, né. Uma só foi poupada por causa justamente da intercessão de Ló, que suplicou, senão teria sido destruída também junto. Perfeito. Então é isso, vamos esperar para as próximas Parashut, quando a gente vai tratar sobre esses assuntos que são muito interessantes. Então, amém. Até a próxima. Shalom, shalom. Alguma despedida? Shalom, shalom. Shalom. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Amém.